Bom dia a todos, eu sou Julian Andrade, advogado, presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, em Ilhéus, Bahia, e estou aqui com a maior satisfação desempenhando a função de mediador deste painel, cujo tema é Jovem Advocacia, Desafios e Oportunidades em Novas Áreas do Direito. Bem, nós temos hoje 4 palestrantes que vão falar um pouco, sobre as suas experiências em cada área de atuação deles. E vamos iniciar com a doutora Ana Laura Rego, que é advogada, especialista em Direito Eleitoral pela PUC, assessora consultiva da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Iniciante da OAB Rio Grande do Norte. E vai falar sobre um tema como adquirir experiências e habilidades para se diferenciar no mercado profissional. Bem, com a palavra, nossa doutora Ana Laura Rego. Bom dia a todos. Muito obrigada, Julian, pela apresentação. Cumprimento de forma muito especial meus outros colegas, que hoje terei a honra aqui de dividir neste painel. Minha querida amiga Nicole Capovilla, Gladyston Rocha e Wanderson Alves. É um prazer estar com vocês. Aproveito também para parabenizar o trabalho brilhante que Sarinha e Hermes estão desenvolvendo à frente da Jovem Advocacia Baiana, com muita responsabilidade e com muito compromisso. Então, mais uma vez, é uma imensa satisfação, um orgulho fazer parte do 2º Congresso Online da Advocacia Baiana e espero contribuir um pouquinho, falando de forma objetiva, já que nosso tempo é muito curto, E me pediram para falar sobre um tema que eu tenho muita afinidade, que é a jovem advocacia e o mercado de trabalho, Como adquirir experiências e habilidades para se destacar nesse mercado de trabalho tão concorrido, tão defasado, com mais de 1 milhão de advogados inscritos no sistema OAB, Então, como fazer para não ser mais do mesmo, para mostrar um diferencial no mercado, para enfrentar as adversidades e as dificuldades que são intrínsecas a essa condição de jovem advogado, de profissional que está ingressando no mercado, Eu costumo dizer que a primeira grande dificuldade a gente já encontra ao se deparar com a realidade da advocacia, porque a vivência, a rotina é muito diferente do que o que nós aprendemos nos bancos de graduação, A faculdade, ela não prepara o advogado para ingressar no mercado. É muito mais direcionado para que aquele profissional busque se inserir e ocupar outros espaços em carreiras jurídicas diferentes da advocacia. E aí eu acho que a dica mais importante que eu poderia compartilhar neste primeiro momento é para que o jovem advogado que está iniciando na profissão, ele identifique, antes de tudo, qual é o seu perfil profissional, Esse posicionamento profissional, ele é imprescindível e tem que ser feito com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, analisando os benefícios e os pontos negativos e percebendo qual é realmente o seu perfil. Será de advogado autônomo? Será de empregado, de associado de um grande escritório para trabalhar ao lado de profissionais mais experientes, com mais vivência, com muito a compartilhar e a nos ensinar, Então, algumas questões devem ser ponderadas quando da escolha desse perfil profissional. Você conhece o dia a dia da advocacia? Você tem segurança para enfrentar algumas questões como precificação de honorários, às vezes aquela insegurança, aquele medo de fazer um atendimento por não ter essa convivência com a advocacia, Então, como eu disse, essa identificação desse perfil deve ser feita com responsabilidade e respeitando o tempo, Porque é muito difícil um advogado já sair da faculdade, ingressar no mercado sabendo o que ele quer ser, qual é o seu perfil. Então, experimentar, conhecer novas pessoas, se dar a chance, a oportunidade de
de vivenciar a advocacia. E aí, depois deste primeiro passo, de definir o seu perfil profissional, a busca pela excelência, né, pela profissionalização, pela qualificação, ela deve ser constante. O advogado ele tem um dever deontológico de buscar esse aperfeiçoamento contínuo. E a OAB ela tem um papel muito importante nessa qualificação, né? Através das escolas de advocacia, de comissões atuantes como a nossa Jovem Advocacia, que sempre oferece cursos, que oferece palestras, oficinas, dentre outras atividades, e permite esse aperfeiçoamento. Utilizar também ferramentas tecnológicas para otimizar, para facilitar esse trabalho. Nós somos uma geração muito privilegiada, que já nasceu hiperconectada, né, que tem facilidade com essas novas ferramentas, conhece. Então, traçar realmente uma estratégia de eficiência para melhorar a produtividade, para ter mais tempo, né? Hoje o tempo vale ouro. E também adquirir novas experiências, novas competências. Enxergar a advocacia, o escritório de advocacia sempre com uma visão empreendedora, né? Encarar ali como realmente um negócio. E para isso é necessário ter planejamento, é necessário ter conhecimentos sobre gestão, administração, finanças, né? Ter um olhar mais humano, de respeito, construir uma relação de confiança com o seu cliente, se conectar ao seu cliente, entender as necessidades, as dores, as angústias desse cliente, né? É uma forma, esse atendimento mais humanizado, mais próximo, é uma forma também, uma estratégia de fidelização. E aí, muito importante para o advogado autônomo, que está ali enfrentando tudo no dia a dia e acaba concentrando várias tarefas em um só perfil, né? Então, depois de toda essa percepção, esses passos iniciais, buscar se especializar. Como eu disse, eu não estou dizendo que o advogado ele tem que saber, no primeiro momento, qual a área que ele vai escolher para se consolidar no mercado, para trabalhar o resto de sua vida, né? É muito importante experimentar e fazer essa escolha no tempo certo. Mas a partir do momento que o advogado conseguir identificar esse nicho, ele necessariamente, se ele quiser ser um profissional de destaque, ele vai precisar virar uma referência. E aí, como é que eu vou virar uma referência na minha área de atuação? Bom, produzindo conteúdo, mas eu falo de conteúdo de qualidade, né? Você se tornar uma autoridade dentro daquela área, daquele nicho de atuação. E aí eu tenho uma preocupação muito grande, especialmente com a Jovem Advocacia, em relação à produção de conteúdo nas redes sociais, né? Eu acho que nós precisamos manter a sobriedade da profissão e não diminuir a advocacia, colocar a advocacia em um local que eu tenho certeza que nós não queremos estar. Então, esse aperfeiçoamento contínuo, essa identificação do nicho de atuação, vai fazer o profissional conseguir identificar com muito mais naturalidade, com muito mais facilidade as tendências de mercado, né? Então, enxergar de uma forma, com a visão panorâmica, as oportunidades e se aproveitar disso para consolidar o seu nome, para potencializar a sua advocacia. A advocacia ela é uma atividade muito relacional, né? Por muito tempo, nós estivemos ali resumidos a cafezinho, a entregar seu cartão visita, a participar de alguns eventos jurídicos, mas essa revolução digital que nós estamos inseridos nos permite ir muito mais além, né? Desenvolver uma rede de contatos muito amplas. E aí eu tive essa experiência dentro da OAB, né? A comissão me permitiu conhecer pessoas de todos os lugares do Brasil. Hoje eu tenho amigos, eu tenho colegas que com certeza, se surgir alguma oportunidade, vão se lembrar do meu nome, vão indicar meu nome nos 4 cantos do país. Então, o network, essas conexões são extremamente importantes. E o jovem advogado, especialmente, ele deve ter um compromisso
com a sua imagem, né? Qual é a imagem que você quer passar para o mercado de trabalho? O que é que você quer que as pessoas se lembrem ao falar seu nome? E essa construção de imagem, ela deve ser muito orgânica, ela deve ser muito verdadeira e respeitar as peculiaridades, o seu perfil, né, as suas características. Essa semana, inclusive, eu estava conversando exatamente isso com Nicole, sobre produção de conteúdo nas redes sociais e que essa imagem deveria ser construída respeitando de forma fidedigna o seu perfil. Então, além dessa presença positiva, né, de sustentar uma imagem verdadeira, ter referências dentro da nossa profissão. Quais são os profissionais que te inspiram? Quais são os profissionais que você olha e diz, um dia eu quero chegar lá, um dia eu quero ser como esse profissional, eu quero ser respeitado como esse profissional. Então, ter essas referências é muito importante para você forjar o seu perfil profissional, né? Mas, mais uma vez, eu digo que é muito importante você respeitar suas características. Observar, ter essa referência, mas observar quais as ferramentas, quais estratégias esse advogado, essa advogada que eu tanto admiro, utiliza na sua carreira. E o que é que dá certo para mim? O que é que eu posso repetir? Né? Então, a publicidade... Ok. Já estou me encaminhando para o final. Investir em publicidade, né, também para auxiliar nessa construção da imagem, por meio de postagens adequadas, como eu disse, respeitando a ética profissional e a sobriedade que a profissão nos exige. A publicidade é uma aliada, né? Uma aliada da nossa profissão. A OAB, o Conselho Federal, precisa se posicionar de maneira firme para uniformizar esse entendimento do que pode e do que não pode, para dar mais segurança jurídica para a advocacia, principalmente para a jovem advocacia, que hoje é quem mais utiliza dessas ferramentas. Então, se comunicar, usar essas plataformas para construir uma imagem verdadeira de você enquanto profissional. E aí, já me encaminhando para o final, fui aqui alertada por nosso mediador que eu só tenho 5 minutos, então é realmente virar a chave, ter essa mudança de mindset, e não só em relação aos aspectos tecnológicos, né, a tecnologia, mas de mentalidade mesmo, do aspecto mais cultural, de enxergar a advocacia com uma visão mais humanitária, igualitária, sabe? Nós precisamos ter igualdade dentro dos escritórios, empoderamento também, que eu acho que é o assunto do momento. Então, buscar essas formas de interagir com a nova realidade, né? O direito hoje ele é muito mais célere, ele é muito mais transparente, ele é mais alinhado, digamos assim. Então, nós hoje precisamos ser cada vez mais profissionais conectados, né? Eu acho que, independente da área que os próximos advogados que estão aí se formando decidam escolher, essa área vai sempre estar caminhada com a tecnologia, com o direito digital. Então, é importante que a gente se adeque a esse novo contexto histórico e social, para não perder espaço no mercado, né? E, além de todas essas habilidades, essas expertises já faladas, o advogado do futuro, ou melhor, o advogado do presente, né, ele não pode se furtar das capacidades socioemocionais. E o que seriam essas capacidades socioemocionais? A habilidade, a clareza na comunicação, né, a flexibilidade, você conseguir ser flexível ao seu cliente, ao que ele precisa, se adaptar à realidade do seu cliente, ser resiliente, responsável, determinado, que nós não podemos nunca perder esses valores, né? E agora, realmente, para finalizar, se eu puder deixar uma mensagem de inspiração, de incentivo aos jovens advogados, eu digo para que não se subestimem, acreditem no seu potencial, acreditem na sua capacidade, persistam no caminho que desejam traçar, não se deixem abalar pelas dificuldades que realmente existem, realmente são intrínsecas a essa condição de jovem advogado, mas é isso, não desistam e contem sempre conosco enquanto representantes da Jovem Advocacia Nacional
para qualquer dificuldade, para uma palavra de apoio, para uma conversa, eu estou à disposição. Minhas redes sociais são todas Ana Laura Rego. E concluo passando a palavra para o mediador Julian, agradecendo o convite novamente, reforçando a imensa satisfação que é estar na Bahia e espero, quando tudo isso passar, poder reencontrá-los pessoalmente. Muito obrigado mais uma vez e que seja um painel muito proveitoso. Obrigado, Ana, pela sua participação. A sua palestra foi extremamente engrandecedora. Tenho certeza que os jovens advogados que estão assistindo essa palestra puderam aprender bastante com as suas dicas, né? E vamos passar agora a palavra para a doutora Nicole Capovilla Fernandes de Faria, ela que é advogada trabalhista, consultiva empresarial, presidente estadual da Comissão da Jovem Advocacia da OAB de São Paulo, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela PUC Campinas, e vai falar um pouco sobre o direito do trabalho consultivo e suas peculiaridades para a jovem advocacia. Com a palavra, a doutora Nicole. Juliana, obrigada pela apresentação. Primeiramente, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar na Bahia, mesmo que telepresencialmente, né? Gostaríamos, é claro, de estar presencialmente todo mundo junto. Queria aqui cumprimentar a minha amiga, doutora Ana Laura, falar que é sempre uma satisfação e uma alegria estar ao seu lado mesmo à distância e virtualmente em mais um painel juntas. Queria cumprimentar aqui os meus colegas também, Dr. Gladstone, Dr. Wanderson também, que depois irão explanar aqui sobre alguns temas para vocês. Não poderia deixar de parabenizar a minha amiga e presidente, né, do Conselho da Bahia Jovem, doutora Sara. Obrigada pelo convite, doutor Hermes também, muito obrigada, é uma satisfação imensa fazer parte desse segundo congresso online da Jovem Advocacia Baiana. Bem, pegando até um pouquinho o gancho do que a minha amiga doutora Ana Laura falou, né? Quando vocês começam, jovens advogados, aqui vou falar de uma maneira muito fácil, né, para que todos compreendam, mas quando vocês começam desde a época da graduação a verificar quais áreas de atuação, quais nichos vocês têm alguma familiaridade, eu já indico para vocês que vocês comecem desde lá a sua especialização. O que eu vejo, na verdade, é que são muitos jovens advogados que se formam e não sabem muito bem para qual nicho ir, qual área atuar, o que efetivamente gosta. É importante que essa verificação seja feita desde a época da graduação, né? Então, eu sempre falo aqui para os jovens em São Paulo, né? Quando falam, nossa, realmente a advocacia já está com muitos jovens, ainda mais aqui em São Paulo, nós somos em 95 mil jovens advogados, né? E como você se destaca, na verdade, em meio a tantos advogados? A primeira dica que eu falo para vocês, para aí depois poder entrar um pouquinho no meu tema, desde a época da graduação, façam estágio, comecem já a ver o que vocês efetivamente gostam ou não dentro da advocacia. Isso já ajuda muito. Por quê? Porque aquelas áreas que você realmente não gosta, você sabe que você não vai atuar e você começa já a direcionar mais o nicho da sua atuação, do que você, na verdade, quer se especializar, o que você quer no seu futuro, né? Bem, um pouquinho até da minha trajetória, para vocês saberem como que eu fui para o direito do trabalho e hoje eu atuo mais na área consultiva para empresas, na área trabalhista. Desde o primeiro ano da faculdade, no primeiro mês, eu já comecei a fazer estágio. E por coincidência, na área trabalhista, né? Com sistemas, né? Porque a gente está iniciando a carreira, é muito difícil você já ter propriedade para poder fazer um saneamento de um processo, saber um pouquinho mais do que se trata. Então, desde o primeiro ano, eu já comecei, na verdade, a ter um contato efetivamente com o direito do trabalho. Bem, passei por outros estágios, passei por outras áreas, mas soube que eu sempre gostei da área trabalhista. Bom, então eu foquei, é claro, para que os meus estágios fossem mais voltados
para a área trabalhista. Logo que eu me formei, eu já fiz a minha pós-graduação em Direito do Trabalho, e como vocês sabem, a área trabalhista, muitos falavam que a Justiça do Trabalho era uma área que seria extinta, né? Que a Justiça do Trabalho não existiria mais. Mas, pelo contrário, hoje eu falo para vocês com a pandemia, principalmente, o meu trabalho triplicou. É uma área, sim, que está em ascensão. Eu digo não só voltado para a empresa, mas para quem também atua como reclamante. É uma área que está em constante crescimento, medidas provisórias atrás de medidas provisórias, leis atrás de leis. Recentemente, semana passada, saiu a lei da gestante também, né? Do afastamento da gestante, que agora é uma obrigatoriedade que a gestante ela trabalhe em casa, né? E não mais presencialmente no trabalho. Então, assim, a gente que é da área trabalhista tem que estar constantemente se atualizando e constantemente tendo propriedade para falar da área para você passar uma segurança para o seu cliente. Bem, eu falaria para vocês que são jovens advogados que se vocês querem atuar efetivamente numa área consultiva voltada para a empresa, é muito difícil que se vocês, logo que se formem, vocês já saiam abrindo o seu próprio escritório e aí consigam fazer essa área consultiva de uma grande empresa. Hoje, até hoje, na verdade, eu trabalho para um escritório, eu não tenho meu escritório próprio, eu tenho 5 anos de formada e hoje eu faço consultivo, eu diria, de empresas que são, dependendo do segmento, as maiores, até mundialmente falando, e algumas aqui internamente no próprio Brasil. Então, atuo de maneira internacional e maneira também aqui no nosso próprio país. Primeiramente, e importante, se você quer fazer um consultivo da empresa, é importante, sim, como a doutora Ana Laura falou, até pegando um pouquinho o gancho da palestra dela, que a gente saiba outras áreas também que sejam interdisciplinares, né? Então, eu diria, não seriam outras áreas que seriam interdisciplinares somente, mas outras línguas também. É importante que o jovem advogado saiba falar uma outra língua, um inglês, um espanhol, um francês, porque isso depois, na hora da sua contratação ou na hora da sua gestão que você vai fazer, esse consultivo empresarial, isso conta. Quando você vai analisar um contrato, muitas vezes vem um contrato em outra língua, muitas vezes vem um questionamento, vem uma reunião que tem a diretoria da empresa e nem todos são brasileiros e você tem que saber se comunicar, né? Pelo menos com o inglês, porque é a língua, né, que todo mundo fala, teoricamente, nos outros países. Então, essa é a minha primeira dica se você quer atuar no consultivo empresarial, na área trabalhista. Comecem, na verdade, fazendo uma outra língua, né? Eu acho importante, sempre há tempo. Eu sei que muitas vezes a gente acaba não utilizando, então, professor particular, quem puder ter condições, na verdade, pratiquem, né? Pratiquem outras línguas e depois foquem nisso, para o jurídico. A minha segunda dica que eu falo para vocês, conheçam outras áreas para que vocês passem para o cliente de vocês. Vou dar um exemplo aqui. Quando um cliente, na verdade, ele passa uma carteira de processos para vocês, como que vocês identificam, na verdade, se esse processo é um processo de alto risco ou não, qual que é a perda, se é possível, remota, provável? Então, é importante que vocês façam, logo que, né, você vai fazer o consultivo desse cliente, você faça o prognóstico de toda essa carteira, que você analise os processos, se você veja quais tem, na verdade, a perda possível, remota, provável, que logo depois você faça esse preventivo já para o cliente, né, informando para ele, olha, esses processos que eu entendo que são mais sensíveis, eu vou mandar para uma liquidação já para um contador que você, né, tem uma familiaridade, uma particularidade, você já vai conseguir provisionar qual que vai ser a perda possível, remota e provável desses processos. Para que lá na frente, o seu cliente ele não tenha nenhuma surpresa, ou venha alguma condenação, ou de repente venha alguma intimação, na verdade, que ele não está esperando. Então, isso é extremamente importante quando você assume já uma carteira para fazer esse consultivo, né? É importante também que você passe segurança para o seu cliente quando você vai se reportar a ele
falando das possíveis chances de perda provável possível. Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Quando antigamente não, né? Porque eu acredito que muitas pessoas ainda trabalhem com isso. Mas hoje nós temos os sistemas, né? Sistemas que a gente usa juridicamente internamente dentro dos escritórios e das empresas, em que a gente consegue compilar lá todas as informações jurídicas, as informações administrativas. Nele a gente consegue colocar, pelo menos eu que uso, até dou uma dica aqui para vocês, eu tenho bastante familiaridade com o ProJuris e com o LegalOne também. Tem como vocês cadastrarem lá uma opção de data clouding que vocês recebem, pelo menos quem é da área trabalhista, você recebe toda vez que tem uma movimentação no processo, antes mesmo de sair a publicação, você recebe o data cloud, né? Que aí você consegue ver, na verdade, o que está acontecendo naquele processo e consegue remeter essa informação ao seu cliente. Bem, você tendo todo esse prognóstico, você fazendo a liquidação dos pedidos, tendo todos esses dados, como antigamente era feito e passado, na verdade, isso para o seu cliente? Antigamente extraíam planilhas de Excel, né? Planilhas de Excel do próprio sistema, você fazia uma apresentação assim, ou extraía e colocava em PowerPoint, enfim. Hoje a gente tem dashboards, a gente tem o Power BI, que são sistemas, na verdade, que vocês apresentam para o cliente de uma maneira em que você consegue ver todos os processos que você tem da carteira daquele cliente, quais tribunais você está tendo mais incidência de perda, quais pedidos estão sendo mais recorrentes que você também está tendo uma perda ou um ganho, você consegue já mitigar o risco do processo, tendo uma visualização completa de toda a carteira daquele cliente. Quando aquele cliente ele tem que normalmente um jurídico interno, vou dar um exemplo, você que é advogado e está trabalhando com um jurídico interno de uma empresa, você passa, na verdade, essa informação para o cliente através do Power BI, ele apresenta isso para a diretoria e você tem todos os documentos não, todas as informações que você precisa, não só do seu processo, de um processo específico, mas de todos. Você consegue ver a fase que está, você consegue ver qual que é a chance de perda possível ou não. Bem, falando um pouquinho da base, além disso, falando um pouquinho também do consultivo, né? Pelo tempinho que me resta, vou tentar ser bem breve, mas é importante que também vocês identifiquem, principalmente, né, a área trabalhista agora, com a questão do Covid, né? O Tribunal da Terceira Região entendeu como Covid sendo doença de trabalho, né? Então é importante, já que se você quer fazer um consultivo da empresa, e para que isso também não seja uma decisão de todos os tribunais, o que a gente sugere sempre para as empresas? Que é claro que você tem uma cartilha para o funcionário, aqueles que têm que obrigatoriamente, é claro, trabalhar presencialmente, em fábrica, né? Pessoal do operacional, mas eu diria não do administrativo, porque o administrativo, a nossa sugestão é sempre que trabalhe ainda de casa, remotamente. É sim que esse pessoal, eu estou dando um exemplo, tá, gente, de na verdade, um conteúdo aqui para vocês, que é de pandemia, você fazer um preventivo desses funcionários. É importante que a empresa tenha, primeiro, um book de apresentação do Covid, né, que você fale exatamente quais são as medidas de segurança que a empresa está tomando. É importante que a empresa faça, sim, o teste do PCR de 5 em 5 dias, porque a incubação do vírus demora 5 dias. Então, é importante que a empresa esteja fazendo sempre esse teste. A nossa recomendação é de 5 em 5 dias, que forneça álcool em gel, que forneça máscara, que você tenha um distanciamento social, que é, sim, obrigatório por lei. Então, assim, para que isso depois não vire até uma ação civil pública e que depois a empresa não seja autuada pelo Ministério Público por estar cometendo irregularidades. Então, é importante que você já tenha essa visão antecipando os riscos que a empresa pode acabar cometendo e de uma maneira preventiva, né? Eu estou recebendo alguns feedbacks de algumas empresas que está tendo contaminação dentro da própria empresa e até alguns óbitos já tiveram por conta do coronavírus. Então, para que isso não tenha nenhuma surpresa, é importante sim que a empresa faça esse preventivo todo, para que depois isso não acarrete valores exorbitantes, pedidos inesperados. Então, eu dei só um exemplo assim do que vocês podem fazer, como atuar. É claro que, também só para finalizar, para você trabalhar com um consultivo empresarial, você tem que estar estudando muito,
e você tem que passar segurança para o seu cliente, porque você é os olhos dele, tudo que ele questionar você, você tem que saber, então você tem que sempre que passar segurança para ele, fazer um bom atendimento, trabalhar com excelência, para que, claro, não só esse consultivo, depois vem uma reclamatória trabalhista, daqui a pouco você seja indicado para um outro cliente, pela sua performance, pelo seu olhar à frente da situação que ainda não aconteceu. Bem, eu ficaria aqui mais horas falando para vocês, tive que tentar condensar um pouquinho do tema. Desculpa até se joguei muitos temas e muitas informações, mas eu tentei falar rápido para passar o tanto de conteúdo que dá para ser passado aqui. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma grande alegria. Espero que em breve possamos nos encontrar presencialmente, que essa loucura acabe logo, né, se Deus quiser. Mas desejo a todos um excelente congresso, desejo uma excelente palestra aos meus próximos colegas aqui, Dr. Gladstone, Dr. Anderson, e passo para você a palavra. Juliana, muito obrigada. A gente que agradece, doutora, e eu gostaria de dizer que a sua palestra foi excelente. Eu que atuo em advocacia de reclamante, achei bastante interessante os pontos que você abordou, né, da advocacia do lado contrário, né, da reclamada, e aprendi bastante também com as suas dicas aí. E gostaria agora de chamar o nosso colega baiano, Dr. Wanderson Souza Alves, advogado, pós-graduado em prática civil, trabalhista e previdenciária, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da subseção de Gandu, além de secretário-geral da subseção de Gandu também. Bem, o nosso colega Dr. Wanderson, ele vai abordar o tema da advocacia previdenciária na fase administrativa, um ramo em ascensão. Com a palavra, Dr. Wanderson. Bom dia a todos, em especial nosso mediador, Julian, desempenhando um excelente trabalho, né? Aos demais colegas que dividem esse painel, a doutora Ana Laura, a doutora Nicole Capovilla, que acabaram de falar excelentes palestras, né? Logo após, para finalizar com chave de ouro, doutor Gladson Rocha. Então, é uma alegria enorme estar aqui, dividindo esse painel com excelentes profissionais, pessoas que já são referências naquilo que fazem, né? Em especial também, parabenizar a nossa presidente Bahia, doutora Sara Barros, pela realização do evento e toda a sua comissão, né? Doutor Lucas, doutor Leonardo, doutor Maílson, doutora Manuela. A gente tem, principalmente nós que somos do interior, temos recebido um apoio enorme de toda a comissão, um contato contínuo que aproximou, né, mesmo com essa pandemia, as nossas comissões e o interior da capital. Então, como bem dito por doutor Julian, eu vou falar um pouco da fase administrativa do processo junto ao INSS, né? Os processos que eu acredito, sempre que converso sobre, eu acho que é uma área muito subjugada e que, na realidade, o que falta para que essa área tenha uma ascensão muito maior do que já tem e que traga os frutos que muita gente que já atua na área colhe, é justamente um olhar mais sensível. A advocacia previdenciária, de forma geral, é uma advocacia que a gente não tem, pelo menos eu falo, todos os meus colegas, e na minha região aqui, eu posso dizer que as nossas faculdades, elas não têm tanto interesse em investir em professores previdenciários. Eu, particularmente, só tive um semestre de Direito Previdenciário e, quando saí da faculdade, era a única área que eu tinha certeza que eu não iria atuar. Só que hoje eu sou apaixonado. E por que eu não iria atuar? Eu conheci pouco do Direito Previdenciário durante a faculdade, né? Eu tive um semestre, no 9º semestre, então eu tive uma ideia geral daqueles benefícios previdenciários e, para mim, Direito Previdenciário se acabava ali. Por incrível que pareça, o que estava mais próximo da minha região na época era uma pós-graduação justamente em prática previdenciária civil e trabalhista. Iniciei essa pós-graduação, foi onde eu aprendi, de fato, o que era direito previdenciário. E aí me apaixonei. Desde então, quando eu voltei para Gandu também, eu não fiz faculdade aqui, fiz faculdade em Itabuna. Quando eu voltei para Gandu, o escritório em que eu me vinculei também não fazia atendimento previdenciário, como 90% dos escritórios daqui não faziam na época.
e eu percebi que ali tinha um nicho. Eu falei, eu tenho que investir por aqui porque é uma área nova no escritório, eu vou agregar clientes, e foi realmente o que aconteceu. Eu comecei a atuar de forma bem crua mesmo no direito previdenciário, porque eu fui aprendendo direito previdenciário na prática e durante a pós-graduação, porque a faculdade só me deu uma base muito rasa. Então, eu escolhi esse tema justamente por isso, para que eu trouxesse uma ideia geral, que às vezes a gente não imagina que vai atuar em tal área, e quando que a faculdade prepara a gente para a OAB. A atuação no dia a dia prepara a gente para a própria advocacia. Então, essa escolha do meu ramo, do meu nicho de atuação principal, foi só depois, ou durante a pós-graduação, depois do fim da faculdade. Então, é importante, sim, como bem dito por doutora Nicole, que a gente, durante a faculdade, a gente já vá buscando meios para escolher o nosso nicho de atuação. Então, superada essa parte, o que eu trago de dica para o direito previdenciário? O primeiro ponto é no atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente é extremamente importante. Por quê? Vamos descobrir qual é o requerimento que a gente vai fazer e qual a documentação que a gente vai precisar. Por que é tão importante que nós tenhamos um atendimento precário? Um atendimento personalizado. Vamos entender que no processo administrativo a gente não precisa fazer petição. Então vamos pontuar isso aqui. Você não precisa de petição inicial para dar entrada no processo administrativo. Sendo esse um ponto importante, você já economizou tempo. Então vamos aproveitar e fazer um atendimento mais completo. Feito esse atendimento, recolhe toda a documentação que o cliente precisa. Se for uma aposentadoria rural, por exemplo, você vai recolher TRs, INCRA, que tiver comprovante de contratos de comodato, contrato de parceria, tudo aquilo que o cliente tiver. E aquilo que faltar, a gente complementa. A gente vai, sim, fazer uma listinha, faz um checklist. Checklist é muito importante no direito previdenciário, porque cada tipo de benefício que você for solicitar, uma documentação vai ser exigida. A mesma que é por rural não vai ser a mesma que vai ser por urbano, para urbano, e o BPC para uma criança com deficiência vai ser algo totalmente diferente. Então, tem um checklist de cada tipo de benefício que você solicita. Feito esse checklist, dentro daquelas opções, obviamente, até no próprio site do INSS a gente consegue localizar um checklist bem completo. A gente não precisa juntar todos aqueles documentos, mas o que a gente conseguir dentro daquela linha vai ajudar o nosso cliente. Chegando ao INSS, atualmente a gente só distribui de forma virtual, né? Tem um sistema chamado SAG, que eu também já é mais um ponto para dizer. Esse sistema SAG, eu fui um dos maiores críticos no início, quando foi implantado, porque eu achava que dava muito trabalho ao advogado e diminuía o trabalho do servidor, pela forma como eram renomeados os documentos, né? Na prática, isso não aconteceu. Então, a gente junta a documentação com a nomeação normal, que a gente junta em qualquer pasta, em qualquer processo, e hoje é aceito. Mas antigamente tinha um jeito específico, você tinha que colocar o nome da pessoa, o CPF e o tipo de documento, se original. Quando a gente faz a aposentadoria rural, a gente junta 100 folhas de documentos. Então, no momento inicial, o sistema foi um dos maiores críticos. Depois de um tempo, fiquei um tempo sem utilizar, fazia diretamente pela senha do cliente, e depois depois que o sistema se atualizou, eu voltei a utilizar. E aí é muito melhor. Então, eu aconselho hoje, quem trabalha com advocacia previdenciária, fase administrativa, faça logo o seu cadastro SAG. É muito importante. Esse SAG é o sistema que é um convênio entre a OAB e o INSS. E esse sistema é como se fosse o nosso Projude, o nosso PJE vai estar ali todo o nicho de clientes. Você quer consultar o processo, não precisa entrar no processo do cliente. Você entra no SAG e vai estar lá cadastrado com sua procuração. Esse é um ponto também importante. No próprio site da OAB, principalmente a OAB Bahia, tem o link, você vai botar SAG, INSS, OAB Bahia. Tem um folheto, o passo a passo de como fazer esse cadastro. Realizado esse cadastro, reunida a documentação, distribuído o processo junto ao INSS. Como eu já disse, não precisa de petição inicial. Então, a própria documentação, que é uma análise documental única e exclusiva, é o que vai ser a sua petição. E aí, quando chega no INSS, já aconteceu comigo, e aí é um ponto também que eu quero destacar, é o seguinte, era uma aposentadoria rural e a cliente tinha notas de pesagem, né? Quando eu fui juntar, o servidor falou assim, doutor, não precisa notas de pesagem, porque a gente não considera isso no processo administrativo. Eu falei, não, mas eu quero juntar. Por que eu fiz isso? Eu tinha tido uma colega anterior que tinha me dado a dica. Meu querido, sempre que você for distribuir, pegue pelo excesso, nunca pela falta.
O que aconteceu com ela no caso específico? Ela deixou de juntar uma documentação no INSS, porque o servidor falou que naquele momento não era necessário, e só juntou em audiência. O juiz reconheceu o direito da cliente dela, mas só a partir da audiência, porque foi o momento da juntada. A falta de juntada desse documento no processo administrativo gerou um prejuízo do retroativo, que foi mais de um ano, ou seja, um ano, e realmente fazia sentido a justificativa judicial, porque realmente o documento não tinha sido juntado, e como ele considerou como prova, a partir daquele momento foi que ele deferiu, a partir da audiência foi que ele deferiu o direito, ele reconheceu o direito da cliente. Então, nesse sentido, pequem pelo excesso, nunca pela falta. Juntem todas as documentações. O servidor ele não vai se negar, mas ele vai aconselhar que você não precisa juntar, porque naquela fase é desnecessário. Mas você diz, não, mas eu quero juntar na fase administrativa também. Então, um processo bem instruído e completo, ele vai levar possivelmente você ao sucesso. Então, primeiro, atentar para os requisitos básicos, isso aí a gente não dá tempo de esmiuçar aqui, mas os requisitos básicos para a concessão do benefício. Realizado isso aí, faz toda a juntada de documentação. Outro ponto também muito importante, que eu trouxe como exemplo para a gente esclarecer, é que essa instrução processual inicial, né, ela vai te trazer um sucesso futuro, e até mesmo, se você continuar discutindo administrativamente em fase de recurso ao INSS, os documentos juntados, eles precisam ser feitos no momento inicial, para que você apenas reitere e digam os motivos que você tem direito ao bem, que o seu cliente tem direito ao benefício e que mesmo assim o INSS negou, né? A instituição negou. BPC para crianças, por exemplo. BPC é uma criança com deficiência, muita gente chega apenas com exames, apesar de fazer um acompanhamento com psicólogo, no CRAS, eles trazem apenas exames. Necessita-se de um laudo, o laudo tem que ser específico, tem que constar o CID da patologia que aquela criança tem, né? Eu pego a receita e guarde a receita também. Então, a gente tem que parar para analisar que documentos básicos que a gente não acredita que sirvam de prova concreta, ele tem que ser juntado nessa fase para a gente não ter problemas na fase judicial, porque por mais que a gente esteja falando aqui especificamente do processo administrativo, nós temos que pensar longe, nós temos que pensar que esse processo administrativo pode ser negado e que nós temos um processo judicial para trabalhar. Da mesma forma que na inicial você junta todos os documentos que só poderão ser alegados no recurso, já que a gente não pode inovar no processo judicial, no administrativo não vamos fazer diferente. Vamos instruir esse processo. A instrução processual é de extrema importância, uma vez que a gente não tem como discutir, nós não temos audiência no processo administrativo. Nós não temos que fazer petição inicial. Então, nós temos que aproveitar esse tempo que nos sobra desses atos que a gente não vai realizar para instruir o processo, né? Então, feito isso, uma coisa importante também de início para o atendimento, solicitar que o cliente leve a senha do meu INSS. É muito importante que a gente faça essa análise do cadastro do cliente, né? Às vezes a pessoa quer aposentadoria rural, está morando no rural há 10 anos, mas há 5 anos atrás, vamos descontar 15 anos atrás, ela trabalhou urbano, ela tem carteira assinada, tem recolhimento. Então, antes de dar entrada, a gente precisa fazer primeiro essa análise para mostrar ao cliente onde está o direito dele, e muitas vezes é para ele, infelizmente, a gente não vai poder dar entrada, porque o senhor não corresponde ao que o senhor está solicitando. E quem sabe, inclusive, aí ver um outro tipo, uma aposentadoria híbrida, conversar com o cliente e fazer também um planejamento desse benefício que ele vem requerer, né? Que é um outro ponto, que é o último ponto que eu trouxe para finalizar mesmo, é a questão do planejamento previdenciário. Muitos clientes, eles já têm direito a benefício, né? Mas com a reforma previdenciária, com diversas peculiaridades de cada caso, alguns clientes eles podem aguardar. Eu tenho uma cliente mesmo que ela tem uma diferença salarial de R$900 após a aposentadoria, se ela trabalhar mais um ano. Eu expliquei isso para ela, ela preferiu aguardar. Era uma pessoa que tinha condição de continuar trabalhando. Mas se ela se aposentasse agora, em virtude do pedágio, uma coisa muito específica, ela ia ter uma perda de R$900 mensal. Ou seja, por mais um ano de trabalho, ela estava com 56, ela está nova ainda, então ela consegue. Eu expliquei toda a situação para ela. Então, trabalhar também com o planejamento previdenciário. Existem vários sites, várias formas da gente fazer esse planejamento.
Então, aos colegas que estão iniciando nessa área previdenciária, entendam, o processo administrativo, a sua boa instrução pode levar você ao sucesso, sim, e sim, recolher muitos frutos, viu? Eu foco no direito previdenciário hoje como área principal, primeiro porque eu gosto, e segundo porque sim, inclusive foi o que salvou durante toda essa pandemia, que todo mundo passou por dificuldades, o direito previdenciário foi a única área que volta e meia saía alguma coisa que dava para a gente ir se mantendo. Então, entenda, o direito previdenciário, por ser mais célere, né, é um processo que dura bem menos tempo do que o processo judicial, e por englobar também a questão do trabalho social, porque não é nada mais gratificante do que você ver aquele senhor que trabalhou a vida toda, se aposentando e falar, doutor, agora eu posso descansar. Então, não deixa de ser, a mim também, uma realização pessoal, trabalhar com direito previdenciário, né? Só para finalizar, eu queria fazer uns agradecimentos, em especial à minha diretoria aqui, a qual eu faço parte, o doutor Plínio Sobrinho, o presidente do AB Gandu, né? Que além de me dar a comissão da Jovem Advocacia, também me convidou para fazer parte da Secretaria Executiva como secretário-geral. É toda essa confiança que ele dispensa para a gente. Agradecer a vocês pelo apoio desde sempre. A gente já estava conversando aqui, a gente já deu uma acalmada. Reafirmar meus parabéns a Sara Barros, né? E dizer que, deixando como mensagem final aos novos advogados, é o seguinte: trabalhem e trabalhem duro. Não precisa trabalhar enquanto eles dormem, não. Trabalhe enquanto você está acordado, né? Trabalhe em silêncio, não precisa bravejar, e com certeza você vai colher bons resultados. Muito obrigado. Parabéns, doutor, pela palestra. Gostaria de dizer também que eu sou apaixonado também pelo direito previdenciário, é a minha maior área de atuação, e sou apaixonado pelo direito previdenciário porque a gente muda a vida de muita gente, né? A função social do direito previdenciário é incrível, então é uma área também que eu sou apaixonado, e quem gostar dessa área pode acreditar e trabalhar, que pode ter certeza que, além de você mudar a vida dos seus clientes, você vai mudar a sua também. Então, é uma área muito interessante, em ascensão, e que tem mercado para todos os advogados que quiserem atuar nesse ramo. Bem, vamos passar agora a palavra para nosso último palestrante, Dr. Gladstone Rocha, ele que é advogado, presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia de Barreiras, assessor jurídico e vice-coordenador do Núcleo de Regularização de Imóveis do município de Barreiras, pós-graduado em Direito Imobiliário pela Faculdade Atama de Brasília. E ele vai falar sobre o direito imobiliário, área que venceu a pandemia e deve seguir destaque em 2021. Meu amigo, você está com a palavra, Dr. Gladstone Rocha. Olá, bom dia. Muito obrigado, Juliano, pela abertura. Agradecer também às colegas aí, Nicole Capovilla, Ana Laura, Wanderson Alves. Um prazer assistir vocês. É sempre um aprendizado poder compartilhar conhecimento com pessoas da nossa região, da nossa Bahia, com pessoas de outros estados como vocês, que tão brilhantemente falaram sobre a Jovem Advocacia e os nossos desafios. Sigo também um agradecimento à Sara, nossa presidente da UB Jovem Bahia, que tem feito um trabalho brilhante e que está sempre disponível e aberta para nos ajudar e acolher sempre que preciso. Como dito por Juliano, eu vou falar sobre o direito imobiliário. Para iniciar, eu queria fazer um parêntese na fala, assim, a matéria de direito imobiliário, ela não existe em boas faculdades, né, em grandes grades de faculdades, ela não existe, ela não está disponível como matéria para ser estudada em algum semestre. E aqui onde eu me formei, em Barreiras, na faculdade que estudei, a gente não tinha o direito imobiliário na grade. 2 anos após formado, me surgiu a oportunidade de trabalhar no município, na prefeitura, como assessor jurídico, e me foi dado a função junto à Secretaria de Infraestrutura da cidade. A partir daí, eu comecei a conhecer uma área espetacular, gigante, promissora, e fui em busca de conhecimento, como bem dito por doutora Nicole, a importância da gente se especializar, da gente buscar
conhecimento para poder a gente ser diferencial naquela área. E, ao começar a trabalhar na secretaria, eu senti a necessidade de estudar, de saber mais sobre esse direito, de saber o que era o direito imobiliário, para que eu conseguisse desempenhar um bom papel junto à minha cidade e à minha carreira como advogado. Outra questão maior que a gente tem que falar sempre é as possibilidades que o direito imobiliário tem, as possibilidades que ele nos dá. É muito fácil você se deparar com alguma questão imobiliária, seja quando você vai adquirir um imóvel, seja quando você vai alugar o seu escritório de advocacia, é necessário um contrato, é necessário uma análise jurídica, e o direito imobiliário permeia toda essa situação. Então, assim, existem as grandes possibilidades de, ao especializar na área, você poder advogar em incorporadoras, em loteamentos, em imobiliárias, na área de direito financeiro e bancário também. É uma área em expansão, você advoga tanto para empresas quanto para bancos também, analisando o contrato e afins. Existe também hoje uma queridinha para nós que estudamos a área imobiliária, que é a área de REURB, que é uma lei recente, né, de 2017, e a lei ela deu inúmeras possibilidades para o imobiliário poder alcançar e levar aquelas pessoas que não possuem registro dos seus imóveis, ou que não possuem escritura, ou que possuem alguma divergência na sua escritura, expandir e ter o seu direito alcançado. Porque antes a gente tinha o que era comum, que era o uso capião judicial, que depois veio o uso capião extrajudicial, e a REURB ela trouxe essa expansão, essa forma mais prática, célere, da gente poder conseguir regularizar o imóvel de todos. Outra questão também que é importante a gente falar do direito imobiliário na pandemia, e isso são dados mesmo, o IBRESP, né, em São Paulo, ele diz que no terceiro trimestre de 2020, o aumento nas vendas foram de 57,5%. Ou seja, a expectativa para que 2021 ela seja ainda maior. Por quê? Porque os bancos não pararam de investir, os bancos não pararam de abrir linhas de crédito, os bancos não pararam em nenhum momento de deixar de liberar dinheiro para que as pessoas pudessem investir na área imobiliária. Outra grande questão é a taxa Selic. Ano passado ela chegou a 2%, ou seja, espetacular para quem queria adquirir um imóvel e para quem queria investir também. Porque não é apenas o imóvel para você morar, mas você já pode ter e adquirir mais, e o investimento ele se torna importante e necessário. E aí, onde a gente chega como advogado? Quando você vai adquirir, você acaba fazendo todo o processo de análise contratual, quando você também estuda um pouco de direito imobiliário financeiro, de entender qual o imóvel é mais importante para o seu cliente, fazer uma indicação, localidade, se está valendo a pena, o que ele vai ganhar se ele for querer viver do aluguel, se ele for querer investir em algum tipo de outro empreendimento, né? Se ele vai construir um prédio, se ele vai construir casa, se ele vai fazer condomínio. Então, assim, toda essa análise, o advogado ele é essencial para poder se chegar onde o investidor quer. A outra questão forte também é que na Bahia a gente tem previsão de 38,2% de aumento nos investimentos em 2021. Essa expectativa é para que no final do terceiro trimestre desse ano a gente possa alcançar essa magnitude. E o que faz a gente acreditar que o direito imobiliário venceu a pandemia é que em nenhum momento ele parou. O direito imobiliário ele seguiu em evidência. Para quem não conhecia, teve que conhecer. Para o advogado que não tinha nenhum tipo de familiaridade, teve que buscar aprender, teve que buscar o conhecimento para poder conseguir resolver. Por quê? Porque com a pandemia tiveram vários contratos, tiveram que ser revistos, porque algumas lojas fecharam e continuam fechadas, shoppings fecharam, muitas empresas também fecharam. Então, a crise, ela chegou. Só que para o advogado do imobiliário, ele trouxe perspectiva de trabalho, porque a rescisão contratual ela não pode ser feita de qualquer forma. É necessário você fazer a análise
do imóvel, do aluguel, de como que está aquela resolução, de como que está aquela base contratual para se chegar no melhor caminho para ambos, né? Outra questão é que o banco Urban System, ele fez uma pesquisa ano passado, junto com a revista Exame, e aqui a nossa cidade ela foi eleita na 18ª colocação como uma das melhores cidades para se investir no ramo imobiliário. Por quê? Porque é crescente. Aqui a gente é movido muito pelo agronegócio. A região ela é muito rica e ela é expansiva. Então, ao fazer esse estudo com cidades até 100 mil habitantes, eles perceberam que Barreiras estava no caminho de crescimento e segue no caminho de crescimento. Ou seja, é importante que se invista, é importante que a área seja apreciada com carinho. E na Bahia, Barreiras ficou à frente de muitas outras cidades no estudo. Ficou à frente de Juazeiro, Feira, Vitória da Conquista, que são maiores aqui do que a nossa cidade. Mas no estudo deles, eles entenderam que investir aqui seria rentável para esse momento também de pandemia. Outra questão que eu acho que é importante frisar no paralelo ao direito imobiliário é a atividade extrajudicial. O direito imobiliário está muito envolvido com a atividade extrajudicial. Você consegue alinhar muito a questão cartorária. Todo mundo conhece alguém que tem um problema de imóvel a ser resolvido. E onde você vai conseguir solucionar? No cartório de registro de imóveis. Se você vai fazer uma separação, né, uma dissolução de união estável e tem bens, é necessário você também entender aquele contrato, se o imóvel foi financiado por um banco ou se você está financiando de uma construtora. Então, assim, é sempre importante você entender um pouco do direito imobiliário. E essa é a perspectiva de que eu entendo que é uma área pouco explorada, acredito eu. É uma área que o jovem advogado que ainda está tentando entender para onde ele deve ir, ele pode olhar com carinho, ele deve olhar com carinho. Acredito eu que ele também vai alcançar, através do estudo, através da especialização, como a Ana Laura também frisou, é importante você ter esse olhar para aquilo que pode fazer você ser diferente, fazer você ser grande na profissão. Então, nós jovens advogados temos que ter essa perspectiva, é importante ter esse feeling. Às vezes, pela pura facilidade de ver uma matéria que você tem mais contato na faculdade, não te faz ir além de olhar para uma outra matéria que você não teve na faculdade, mas que de alguma forma pode te trazer ganho, pode te trazer conquistas, pode te trazer respeito profissional. Então, assim, essa sensibilidade, ela é necessária. E hoje, com essa questão da dificuldade que nós temos da grande quantidade de advogados, é importante a gente ser diferente, é importante a gente ser bom, e a gente não tem que ter medo de reafirmar e afirmar que nós somos bons em algo, que nós especializamos, que nós estudamos, que nós passamos parte do nosso dia praticando aquilo para que a gente possa alcançar uma estabilidade financeira, uma estabilidade também emocional, porque a instabilidade financeira também nos traz uma instabilidade emocional. Então, quando você está bem na sua carreira, na sua profissão, tudo se forma, tudo se une de forma positiva para que você cresça. E uma outra grande questão é a necessidade da gente não ter medo de arriscar, de buscar aprender e de acreditar que aquilo ali, que todo aquele tempo que a gente está investindo, ele vai ser necessário e satisfatório para o nosso futuro, para a diferença na profissão, para a satisfação do nosso cliente. Não basta você estar satisfeito, seu cliente também tem que estar satisfeito, seu cliente é a sua melhor propaganda, a sua melhor publicidade, porque ele vai falar bem de você em qualquer lugar que ele estiver, e quando ele ouvir ou se deparar com qualquer situação que se lembre daquela área, ele vai dizer: eu conheço um advogado que é muito bom naquilo. E, por fim, eu queria encerrar dizendo assim, que é necessário que a gente tenha coragem, que a gente não enxergue a pandemia apenas como dificuldade,
A dificuldade, ela está aí, ela existe, eu creio que vai passar e que a gente vai sair melhor e mais forte. O que a gente só não pode é deixar de estudar e deixar de investir em conhecimento. É importante investir em conhecimento, porque o conhecimento é que transforma, o conhecimento muda e o conhecimento nos salva, e a gente salva pessoas também. E agradecer a minha subseção, na pessoa do meu presidente, Alessandro Brandão, na minha vice-presidente também, Bárbara Mariane, que me confiaram essa função de presidente aqui jovem. Agradecer aos amigos que falaram antes de mim, brilhante explanação, como eu disse no início. Agradecer também a toda a diretoria, né, do Conselho Jovem da Seccional. Agradecer meus amigos aqui da subseção de Barreiras que estão me assistindo, que é sempre uma honra a gente poder trocar, a gente poder se ajudar e poder um se enxergar no outro, e ser sempre ponte de conhecimento, ponte de força e ponte de fé. Porque eu acho que quando a gente se une, tudo melhora, tudo transforma. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, e que eu espero que a gente se veja em breve, pessoalmente, que a gente possa brindar e trocar outras experiências grandiosas como as do dia de hoje. Bom, antes de encerrar o painel, gostaria de agradecer o convite de Sara para mediar esse painel. Gostaria de parabenizá-la pelo grandioso evento. Agradeço também a Martoni Maciel, presidente aqui da subseção, que me confiou essa tarefa de ser presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia de Ilhéus. Gostaria de agradecer também a presença de todos os presidentes que aqui palestraram, né? Em nome da OAB Bahia. Tenho certeza que quem assistiu viu que todas as palestras foram extremamente engrandecedoras. Além disso, gostaria também de dizer que será uma satisfação encontrá-los todos sem máscara, fora de Covid, fora de pandemia. Aguardo ansiosamente por esse momento. Espero encontrá-las em outras oportunidades. Agradeço também a presença de todos os telespectadores, né, que assistiram, que se fizeram presente nesse painel. Desejo um excelente dia a todos, um excelente congresso a todos, e assim declaro encerrado este painel. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.